Maravilha, glória a Deus. Mais um pouquinho, vamos aplaudir a Jesus. Ele vai voltar, Ele vai voltar. Essa fé você tem que ter. Ele voltará e você o verá. Ele vai se mostrar do Oriente ao Ocidente como um raio no céu, e todo olho o verá. Todo olho o verá, inclusive aqueles que os transpassaram. Todo olho o verá. Glória a Deus. Maravilha. Dá um high five de novo na pessoa que está do teu lado. Isso aí. Eu ainda quero fazer esse momento do high five, a dança das cadeiras. Então assim, quando tiver lotado, sem lugar para sentar, eu vou tirar uma cadeira, né? Diversão pura. Vamos lá. Série nova, O Cerco. Quem acha que essa série é para os dias de hoje? Eu acho. Aliás, não acho, tenho certeza, porque Deus falou para a gente fazer essa série com a nossa igreja. E hoje, no início da oração aqui, eu falei com o nosso grupo de que em tempos de cerco, em tempos de muita pressão, nós precisamos nos abraçar. Nós precisamos esquentar o nosso amor. E a gente precisa dar um apoio para as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta. A gente não sabe o que elas estão passando. Então, nesse tempo, neste mês em especial, mês que vem a gente volta ao normal, tá? Mas este mês, né, a gente vai precisar prestar atenção em dar uma palavra de encorajamento, profetizar na vida das pessoas, dizer que Jesus nunca vai falhar, né? Eu sei que essa música para nós, no tempo mais difícil, eu nunca estive tão feliz, e eu de vez em quando fico quieto. Eu já tive mais feliz, né? Eu sei que não é fácil cantar certas coisas, porém, de vez em quando eu digo assim, nunca tive Jesus tão perto. Eu não estou tão feliz assim, mas eu nunca tive Jesus tão perto, porque é nessas horas que a gente percebe o valor do relacionamento com Jesus. Então o QR Code está aí? Não? Já foi? Não foi? Então vamos pôr o QR Code para vocês. Então eu fiz só um esboço da mensagem nesse QR Code, para vocês poderem depois conversar nos Connects a respeito do tempo de cerco que talvez você esteja passando individualmente, mas também saber que mais pessoas à sua volta estão passando a mesma coisa. E nesses tempos de cerco, nesses tempos de pressão, de dificuldade, eu quero que esse mês você preste atenção nas palavras que você profere, no juízo que você traz, nas condenações e julgamento que você traz sobre as pessoas. Você diz, não, essa pessoa fez assim, 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 ela é assim, assim, assim. Não é tempo de a gente definir as pessoas, é tempo de a gente abençoar as pessoas. Se nós temos que abençoar os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós temos que ser uma igreja diferente. Então, eu vou repetir um pouquinho do domingo passado, porque eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre isso e acabei me aprofundando na mensagem do domingo passado. Eu vou repetir um pouquinho do que eu falei domingo passado, mas me perdoe, mas eu creio que Deus tem algo muito especial para você e para mim essa noite. Então nós temos, no cerco da vida, no cerco que a gente enfrenta, nossas emoções são afetadas, não é verdade? Se a Cris começa a fazer muita pergunta para mim, eu já começo a ficar nervoso, e eu já não quero ficar respondendo pergunta, eu já começo a ficar preocupado, e começo a ficar, as minhas emoções vêm à flor da pele, eu tenho que sair só um pouquinho, eu já volto, e tenho que fugir, porque às vezes as perguntas que ela faz não tenho resposta para aquele momento, mas eu tenho que ter a resposta naquele momento, né? E as emoções são pressionadas e elas vêm à tona quando a gente é
pressionado, quando a gente é cercado, quando a gente é colocado numa pressão, a gente é colocado em situação difícil. E a gente falou no mês passado a respeito de inimigos do coração, que são emoções, que é a raiva, né? A inveja, a gente tem culpa, enfim, a gente falou de algumas coisas que são emoções, são sentimentos que a gente tem. E em momentos de muita pressão, elas afloram. E quando a gente está, peguei você no ato, não vou falar quem você fez. Eu gosto de chamar atenção, assim, hoje de manhã eu estava em Balneário, né? Aí tinha uma pessoa assim na minha frente, assim, ó. Aí eu cutuquei a pessoa, escute, ela vai cair da cadeira, segura ela. Acordou, mas ficou o resto do culto inteiro acordado. Então, se você começar a bocejar e pescar aqui, enquanto estou falando, eu vou chamar a tua atenção. Não, não vou não. Quer dizer, vou sim, brincadeira, não é brincadeira. Agora vocês não sabem o que eu vou fazer, né? Mas enfim, as nossas emoções então são afetadas nesse período de cerco, nesse período de pressão, nesse período de ameaça, de risco. E essas emoções, elas vêm para fora e elas afetam a nossa boca, afeta o nosso humor, e a gente fica transformado por causa da situação. Mas nós não podemos deixar que isso governe a nossa vida. Nós não podemos permitir que essas emoções governem a nossa vida. Temos que ser governados pelo Espírito de Deus. E eu sei que a teoria é linda, mas na prática a teoria é diferente. A gente nesse mundo, a gente acaba se comportando de maneiras que a gente não gosta. E nessa pressão que alguns de nós estamos, estaremos vendo o nosso humor mudando. Quarta-feira, a Cris e eu, a gente saiu da reunião de oração, e foi bênção, foi bacana. Por sinal, quarta-feira que vem, né, nós vamos fazer a reunião de oração de uma maneira das 9 às 10, tá? De uma maneira um pouco diferente. Nós vamos deixar vocês soltos, porém a gente vai colocar pontos de oração para que vocês estejam orando, cada um no seu canto, e vai passar assim, passar voando. Então a gente vai fazer um pouco diferente dessa vez, para que a gente tenha mais pessoas indo lá. Eu gostaria muito, 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 muito que todos vocês estivessem nesta quarta-feira que vem, lá na C3 Barigui, para a gente orar como igreja. Ah, mas a minha vida está tranquila, mas tem gente que não está com a vida tranquila. Então vamos fazer esse esforço, quarta-feira, 20 horas, né? Antes vai ter, aliás, às 20 horas tem a aula do Léo, né? É nessa quarta. Então esquece o que eu disse. Então nessa quarta, às 21 horas, a gente vai fazer a nossa reunião de oração. Eu quero convidar todos vocês para estarem lá, ok? Voltando aqui. Então, por exemplo, nesse cerco, nessa pressão que a gente está vivendo, cada um de nós e coletivamente, nós, de vez em quando, vamos encontrar o medo. E o medo, ele não é ruim por si só, ele é uma emoção. E quando você tem pessoas otimistas, eu sou muito otimista, e talvez, às vezes, a Cris possa dizer assim para mim, eu gostaria que você tivesse um pouquinho mais de medo, porque você é muito afoito nas coisas, sai fazendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e talvez um pouco de medo, às vezes, fosse bom para a gente ter, né? Você que é otimista, de vez em quando as pessoas olham para você e dizem, um pouquinho de medo talvez fosse bom para você. Então o medo, ele, na verdade, ele é um subproduto de uma circunstância, de uma situação. Às vezes, o medo, porém, ele nos rouba de oportunidades. Se você é sempre medroso e passa uma oportunidade na sua frente, você não agarra. Por quê? Você ficou com medo. Às vezes o medo faz você ficar acordado à noite, porque você não sabe o que vai te acontecer. Então, na verdade, o medo é um subproduto, deixa eu ler aqui para vocês, é um subproduto da nossa habilidade de acumular conhecimento e projetar sobre o futuro.
Vamos pensar um pouquinho. O medo é um subproduto da nossa habilidade de acumular conhecimento e projetar sobre o futuro. Então, toda a nossa sociedade, alguém adquiriu informações sobre o plástico, sobre o petróleo, sobre como gerar um produto como esse, e adquiriu conhecimento, e adquiriu informação, e em cima disto, em cima desse conhecimento acumulado de geração em geração, que você vai ensinando de uma geração para outra, você começa então a projetar ideias, e você começa a sonhar com o futuro, e você começa então a ter luzes coloridas, você começa a ter cadeiras, você começa a ter o telão, LCD, você vai ter um monte de coisa que você vai começando a criar. Por quê? Porque você adquiriu e acumulou conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, você gera, então, uma expectativa. Puxa, o dia que isso acontecer vai ser assim, assim, assim. E você começa a gerar uma expectativa e você se anima todo para que esse dia finalmente chegue. Mas, ao mesmo tempo, com todo esse conhecimento, com todo esse planejamento, com todas essas possibilidades, vem também a emoção, vem também o medo, e você pergunta, mas e se não der certo? Mas e se der errado? Mas e se falhar? Mas e se acontecer isso ou se acontecer aquilo? E aí o medo entra em ação. E o medo não pode governar você e eu. Nós sonhamos com um futuro melhor, mas também às vezes temos um medo de que esse futuro nunca aconteça. E às vezes a gente começa a ficar apreensivo, ansioso, desesperado, antes mesmo que o futuro venha. Quem de vocês já assistiu aquele filme do Clique? Né? Que todos vocês que estão nesse momento de depressão, com certeza estão procurando o controle remoto, onde é que aperta para frente para acabar logo esse pesadelo, né? Mas, ao mesmo tempo, você perde muita coisa se você fica apertando. Vai para frente, não quero passar por isso, não quero passar por isso. É um filme bem interessante. Então, nós queremos receber a resposta de uma vez por todas. Eu não quero passar pela experiência, não quero sofrer por antecipação, não quero ficar sonhando com nada, eu não quero ter expectativas, porque eu não quero me frustrar, eu não quero isso, não quero aquilo. E aí a gente pede que Jesus, então, me diga logo o que é para eu saber, e eu não quero ficar experimentando muita coisa, não quero ficar vivendo as experiências para aprender. E Jesus, né? E vai para frente, e ele continua fazendo aquilo que ele desenhou para você e para mim. E ele faz com que a gente viva as experiências, porque simplesmente nos dar uma frase de efeito não é o perfil de Jesus. Ele não vai fazer isso com você. E nesse teu desenhinho, você tem a metodologia de Jesus em relação ao medo. Durante essa pressão que você está vivendo, Jesus com certeza vai falar com você, e você vai extrair coisas preciosíssimas nessa fase da sua vida, nessa fase de pressão. Mas agora eu quero fazer uma oração por cada um de vocês, e por mim, e pela minha esposa, pela minha família. Vamos clamar a Deus. Pai querido, eu quero apresentar cada um dos meus irmãos e irmãs diante de Ti, a minha família, as nossas famílias. Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo desça sobre nós. Pai, que o sangue do Seu Filho seja derramado mais uma vez sobre nós, e haja uma proteção especial nessa fase. Pai, nós repreendemos toda a ação do diabo contra as nossas vidas. Dizemos, Satanás e seus demônios, afastem-se de nós, afastem-se das nossas vidas, afastem-se das nossas famílias, afastem-se em nome de Jesus. Nós pertencemos a Cristo Jesus, fomos comprados por um alto preço, e nós rejeitamos toda a ação do maligno em nome de Jesus. E abrimos os nossos corações para a Sua palavra, Pai, para a Tua ministração, Espírito Santo. Amém. E aqui eu vou repetir um pouquinho do que eu falei domingo passado. Em Mateus 8, Jesus começa uma série de ensinamentos e treinamentos com os seus discípulos. Ele sobe
a montanha, né? Tem o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, depois eles descem, sobe uma multidão de pessoas, tem vários seguidores de Jesus, várias pessoas estavam seguindo Jesus, uns querendo milagres, outros querendo influência, outros querendo só ver o que está acontecendo. Mas havia também discípulos, né? Seguidores, pessoas que iam aonde Jesus ia, mas também tínhamos um grupo de discípulos mais próximos, que na sequência seriam os apóstolos. E Jesus então ele desce, e ele escolhe ali seus 12 apóstolos, e ele diz, daqui para frente então vocês vão caminhar comigo, e eu vou transferir para vocês algumas coisas. E aí o pessoal diz, estamos juntos, pode contar conosco. Aí Jesus passa um tempinho e ele diz, só que vocês não leram, sabe aquelas letrinhas pequenininhas no contrato, que ninguém lê? Só o Edson Viana e advogados, né? E alguns criteriosos, né? Leem. E eu, você vai fazer isso mesmo? Tá bom. E aí Jesus disse, só um segundinho, eu até ia pedir para passar um vídeo, mas nem pedi, passar um vídeo do que seria isso, tá? Mas eu fiquei com medo cadê tua filha, Fábio e Thalissa? Tá? Foi para as salinhas? Foi lá? Foi trabalhar, tá bom. Fiquei com medo de passar, porque ela passasse mal, porque as cenas seriam muito fortes. Jesus disse o seguinte, vocês não leram as letrinhas pequenininhas, né? Você não leu, não viu lá, né? Mas deixa eu te falar o seguinte, então, na verdade, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas não tenha medo. Eles só vão matar vocês, vão açoitar vocês, vão prender vocês, mas coisa pequena, não tenha medo. Não, já disse que vem, então vem, né? Já assinou, não tem volta. E aí então Jesus começa a ensinar os seus apóstolos, os seus 12, né? Ele só não ensinou Judas como é que roubava. O resto, ele ensinou tudo para eles. E eles começam então a primeira lição. Ele fala para eles não terem medo, mesmo que eles estejam sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. E se você envia uma ovelha no meio de lobos, se você já viu National Geographic e essas coisas assim, terra, né, esses filmes de selva, você teria uma bela noção do que aconteceria com a ovelhinha no meio dos lobos. Ia ser uma carnificina, né? Mas Jesus então, o que ele faz? Ele põe os discípulos num barquinho. E aqui começa a metodologia de Jesus para ensinar sobre o medo. E agora eu quero que você imagine essa cena. Jesus entra no barquinho junto com os seus discípulos, e ele está lá, né? Ele está cansado, Jesus trabalhava muito, e aí Jesus está lá, tranquilo, ele pega e deita e dorme. Está lá assim, né? E aí começa a tempestade, o temporal, e os discípulos desesperados. Eu não sei como é que ele dormiu, mas ele estava molhado com toda certeza, encharcado. Os discípulos com toda certeza, com aquela cabeleira invejável provavelmente, né, nos filmes, né? Eles têm aquela cabeleira que o vento bate assim, né? Uma inveja santa que eu tenho desses, né? E eles estão lá assim, cabelo molhado, desesperado, onda, aquele vento barulhento, tempestade, trovão, tudo cinza, escuro, e a onda grande entrando no barco, e vai, desespero, homens experimentados no mar, começam a chorar que nem criança, eu vou morrer, e desesperados, e Jesus, dormindo, tranquilo. E aí eles chegam perto de Jesus, com certeza não chegaram para Jesus assim que nem eu chego para o meu filho, né, Cris? Meu filhinho assim, ei, vamos para a aula. Ei, já deu para dormir, né? Já, né?
Eu queria que o Gui imitasse a Julie entrando no quarto dele. Como é que seria ela acordando o Gui? Nesse caso é o Duda aqui, ó. Tá, mas eu queria, no foco é o Gui imitando um de vocês dois e estão acordando ele, né? Mas aí de repente os discípulos chegam assim: Jesus, Jesus, Jesus. Eu vou gritar um pouquinho: Jesus, Jesus, Jesus. E aquela, pense, eles não estão ali falando sem nenhuma interferência de barulho, né? Porque temporal, gente, no mar é barulhento, é muito barulho. Você tem que ficar falando de perto e gritando: você está dormindo, acorda, a gente vai morrer, não se importa, você não está nem aí. E Jesus, o que ele faz? Jesus não levanta assim, não, Jesus, eu tenho certeza que ele, porque em outra passagem diz, né, que ele, eu acho que ele fez assim, ó, quê? Porque vocês têm pouca fé. O quê? O que você disse? Eu disse, por que vocês têm pouca fé? Ter café? Como assim café? Eu estou falando, e aí ele levanta finalmente e ele diz: vento, se acalme, né? Ondas, parem. E eles estavam desesperados, porque eles achavam que iam morrer. Mas Jesus não entrou em pânico. Ele nunca vai falhar. Ele nunca vai falhar. Não vai. Ele vai ser fiel. Ele é fiel. Jesus não entrou em pânico. Meu Deus, ai eu mesmo, né? Ele não fez isso. Ele levanta, acalma e diz: quanta timidez, para que isso? E aí quando ele acalma o mar, falei domingo passado, eles olham para Jesus, e ali em Marcos 4:41, ele diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe que essa é a melhor pergunta que eles fizeram, acho que na vida deles. Quem é esse Jesus? E você precisa fazer essa pergunta e conseguir responder para você mesmo. Quem é Jesus para mim? Você tem que saber que no meio desse cerco, no meio dessa pressão toda que você está, que a nossa igreja está, Jesus não entrou em pânico. Jesus não se desesperou. Jesus não está preocupado, nervoso. Ele sabe controlar todas as coisas. Ele domina o vento, ele domina o mar. Mas talvez você possa dizer assim: ah, mas tempestade lá naquele mar acontece constantemente. E surge a tempestade do nada e do nada ela vai embora. O vento foi e passou. Tá bom. Você pode pensar assim. Mas o fato é que esses homens escreveram a respeito deles mesmos. E denunciando a própria fraqueza. E normalmente a pessoa evita denunciar-se numa autobiografia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas essa é a melhor pergunta que você e eu podemos fazer. Quem é esse homem? Quem é Jesus? E naquele momento, por um momento só que fosse, a confiança em Jesus suplantou o medo. Naquele momento, eles experimentaram: uau, dá para confiar nele, dá para confiar em Jesus.
olha o que ele fez, olha o que esse homem fez. E eu tenho certeza que você, que está passando dificuldade, você olha para trás e você vai lembrar que Jesus já te tirou de enrascada. E Ele vai fazer de novo. Jesus, então, se apresenta como uma pessoa de confiança. E os discípulos começam a aprender por um momento de que dá para confiar nele. Mas a gente sabe que as lições que a gente aprende na vida, de vez em quando, elas são passageiras, né? A gente não registra o suficiente. Não marcou a gente o suficiente. Porque basta olhar para nós mesmos e a gente percebe que a gente, de novo, entra em pânico. A gente fica nervoso, a gente fica preocupado, a gente acha que vai dar tudo errado e que a gente vai... E a gente fica angustiado. Faz parte, a gente não pode ser governado por isso. E aí Jesus, depois que acalmou a tempestade e tal, ele chega do outro lado, né? Sai do barquinho, Jesus, ele vem e chama os seus discípulos, ele chama você e eu, nesse momento, depois que passar isso tudo que você está passando, Jesus vai chamar você para perto e vai dizer assim, vamos conversar agora? Vamos fazer um debrief sobre o que aconteceu, sobre como você se comportou, como você reagiu, vamos conversar sobre isso? Porque Jesus não é só, meu filhinho, não, ele te chama porque ele vai discipular você, e às vezes ele vai usar eu, às vezes vai usar outra pessoa, vai usar alguém na sua vida, para discipular você, para falar sobre as coisas que você está fazendo, como você se comportou numa fase. E isso faz parte do cristianismo. E ali, Jesus chama os discípulos para perto dele e ele começa a falar sobre a natureza. E ele começa a dizer assim, está vendo os pardaizinhos ali, os passarinhos e tal? Está vendo? Nenhum deles cai sem o consentimento do vosso Pai. Nenhum. Deus se importa com a natureza, Ele que fez. Deus se importa com a criação dele, foi Ele que fez. Ele ama aquilo que Ele fez. Tem um pastor amigo meu, ele tem uma espingardinha de pressão, e estava na chácara dele. E lá tinha um monte de quero-quero. E aí, o nome do pastor não vou falar, mas ele gostava de passarinho que falava piu, 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 piu. Tá? Mas eu não vou dizer o nome dele, tá? E aí ele estava com a espingarda assim, e começou a olhar os quero-quero. E aí ele começou a salivar. Eu vou matar um. Eu falei, que é isso, fulano? Não pode. Não, Deus fez esse bicho para isso mesmo. É para matar mesmo. Eu, que é isso? Está errado? É absurdo isso, onde já se viu um troço desses? Aí eu, vou te contar uma parábola, fulano. Vai chegar o dia que você vai chegar no céu. Aí São Pedro vai te receber ele na porta. E vai chegar assim, fulano, tudo bem? E aí você vai ficar assim, olhando para dentro, né? Opa, tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo bem? E aí, como é que foi lá embaixo? Eu soube que você fez uma igreja fantástica, né? Várias pessoas, muito movimento de Deus, várias salvações. Não, é verdade, é verdade. E aí Pedro começa a perceber, escute, fulano, você quer entrar aqui? Quero. Você? Não, você não vai entrar aqui não vai entrar aqui não. Eu contei isso para ele acho que aprendeu a lição, não pode atirar em quero assim. Mas Jesus, Deus se importa com a criação dele, e Jesus chama para fazer um debrief com os discípulos, depois da fase, depois que eles reprovaram na lição prática do medo, de ser colocado numa situação de risco de morte. Eles se desesperaram, entraram em pânico, tiveram uma atitude horrível, e Jesus chama e diz, você está vendo esses passarinhos? Deus, só cai um passarinho se Deus consentir, se Deus deixar. Vocês, até o cabelo de vocês está contado. Vocês valem muito mais do que os pardais. Deus se importa com você. Na situação que você está, saiba, Deus se importa com o que você está passando. Ele está prestando atenção.
Ele está vendo o que você está sofrendo. Você não está sofrendo sozinho, Ele está ali com você. E Jesus então ensina sobre mais uma perspectiva do medo. E Ele diz ali, em Mateus 10, 28, Ele diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele coloca em perspectiva, numa escala, o medo. Se é para ter medo, tenha medo então disso. De eventualmente Deus, porque você rejeita Ele, de você ser jogado corpo e alma no inferno. Deus se importa com a natureza, Deus se importa conosco, Deus se importa com aquilo que você está vivendo. E é importante que você saiba disso. Não faça as tuas orações como se Ele não estivesse sabendo. Confie nele, derrame sim teu coração, como Pedro falou, depois de tantas experiências que Pedro teve, e em várias delas ele falhou. Pedro, ele chega assim, depois de tanta experiência que eu tive com Jesus, ele diz ali em capítulo 5, 7, 1 Pedro, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque ele se importa com vocês. Mas tá bom. Aí nessa pressão toda, que Jesus permitiu os discípulos passarem, Jesus então, deixa eu fazer uma outra técnica aqui, uma outra estratégia para os meus discípulos, vou levantar a confiança deles. E aí Ele traz eles para perto, Ele prega bastante, vai pregando, acho que é daí que os pregadores tiram essa mania, né, de pregar tanto tempo, né, por 2 horas pregando e tal. E Jesus então vai passando o dia, os discípulos chegam: Jesus, manda essa turma embora aí, porque eles têm que comer. Aí Jesus, já sei, boa ideia, vocês vão dar de comer para eles. Caraca, não tem nem mercado aqui suficiente para alimentar essa turma toda. Não tem como, e não temos dinheiro, mesmo que tivesse mercado, não teríamos dinheiro para tudo isso. E Jesus vai lá e chama os discípulos, pega cestos, pega o pãozinho lá, tal, faz o esquema, distribui todo mundo em grupinhos, tal, e vocês vão alimentar a multidão. E aí eles, não é que a gente fez um negócio incrível? A gente alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Caraca, a gente fez muita coisa. Cara, a gente foi demais. Cara, a gente está espetacular, a gente está voando, está surfando essa onda, a gente está incrível. Está impressionante o que a gente está fazendo. Aí Jesus deixa isso passar, e Ele vem e diz assim: olha, agora vem cá de novo. Já que você está tão confiante em mim, já que você está com confiança lá em cima, vamos lá, vamos de novo para o barquinho. E aí os discípulos: não, barquinho não. Barquinho eu não quero mais saber de barquinho. Barquinho ficou para a história, não quero mais saber de barquinho. A gente vai a pé, a gente vai contornando aqui, a gente contorna esse lago todo aqui. A pé, a gente vai a pé. E Jesus, ali em Mateus, capítulo 14, versículo 24, ele diz, logo em seguida, Jesus insistiu, a palavra ali seria anakotso, Ele obrigou, os impeliu. Jesus insistiu com os discípulos, foi chutando o traseiro deles: entra nesse barco aí, e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E Jesus despede a multidão, vai orar, passa um tempo em oração, ele olha lá de longe assim, ele vê na visão dele os discípulos se batendo, remando, não sai do lugar direito. E Jesus vai em direção a eles, andando por sobre as águas. E, mais um teste, mais uma vez, os marica: ai meu Deus, um fantasma, eu vou morrer, ai meu Deus. Aí Jesus tem que chegar pertinho deles e dizer assim: ei, calma, não tenham medo. Vocês percebem a lição? Constante, uma atrás da outra, onde Jesus pega e puxa os discípulos dele, você e eu, puxa e nos ensina.
e nos ensina, e a gente vai falhando aqui, acha que aprendeu alguma coisa, é colocado numa nova experiência, a gente falha de novo. E Jesus, ele insiste nessa metodologia para que os discípulos conseguissem enfrentar a pressão, esse cerco que eles estavam sofrendo, da natureza, a pressão da violência das ondas, do mar, do vento, o risco de morte. E Jesus constantemente vai até eles e diz: não tenha medo. O que você acha que Jesus está dizendo para você e para a nossa igreja? Não tenha medo. Por que Jesus trouxe essa série para nós? Lá, isso aqui já está programado faz um tempo. E é para esse tempo. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus vai nos ensinar muitas coisas nessa fase. Os críticos literários, para fazer com que a Bíblia seja, digamos assim, desacreditada, eles buscam algumas coisas para dizer que, não, isso aqui é muito provável que tenha veracidade. Porque a gente sabe que a Bíblia ela é uma coletânea de experiências que pessoas tiveram e elas anotaram. E a gente lê e a gente vê aos olhos da pessoa que vivenciou aquilo. Então nós temos Mateus, nós temos Pedro. Pedro, ele conta para Marcos como é que foi a experiência dele, né? Porque Pedro provavelmente não sabia escrever. E ele conta ali para Marcos, Marcos escreve a história. E uma das coisas que os críticos da literatura fazem é analisar o quanto a pessoa tenta preservar a sua autoimagem. E quando você começa a encontrar as pessoas dizendo lá, aí Marcos está lá escrevendo, e aí eu gritei de medo, eu parecia uma mocinha. Daí, você quer que eu escreva mesmo que você estava morrendo de medo de novo? Não, pode pôr, foi isso que aconteceu. Os críticos literários, eles dizem, isso é importante aparecer. E quando você vai falar com a polícia, por exemplo, para ver se o depoimento de algumas pessoas tem veracidade, eles não podem ser idênticos. Tem que ter nuances, tem que ter ângulos um pouco diferentes um do outro. Isso também mostra de que as pessoas estão falando a verdade, da sua vida, a sua experiência está sendo exposta ali no papel, lógico, inspirada pelo Espírito Santo. Se você falar com o Duda, você vai encontrar a matemática dentro da Bíblia. Eu não procuro muita matemática, eu só fui até os 10 mandamentos. Mas, se algo vai depor contra aquele herói, né, Pedro, e a pessoa mesmo assim escreve, isso é um bom sinal, porque a pessoa não está tentando fazer uma imagem. E outra, isso foi escrito lá por 65 depois de Cristo, e eles estavam vivos, eles estavam andando. Pedro, vai dizer que você viu Jesus mesmo andando, depois você ficou gritando que nem uma marica lá na frente? Não, é isso mesmo, foi isso que aconteceu. Sabe, eles não estavam mais nem aí com a reputação deles, porque foi verdade. Então, quando você encontra esse tipo de relato na Bíblia, são pessoas como você e eu, falando o que aconteceu com eles. E isso mostra como tem valor e como tem veracidade, aconteceu de fato isso. Então Jesus, vendo eles no barquinho, desesperados, ele disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14, 27. E apesar de todos eles terem falhado em todos os treinamentos, falharam miseravelmente, e isso me deixa animado, porque eu falho muito, eu falho bastante. Nessas horas, a gente fica com medo. Nessas situações difíceis, a gente fica assim, com medo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E a gente não sabe até onde a lição vai, que nem o Dante foi para o mar esses tempos. O Dante está aí não, né? O Dante foi nadar lá na Bahia, com os surfistas, lá estava lá o Fabrício pegando onda e tal. Aí o Dante foi lá, de calção, né? E foi para o mar, não foi nem de sunga, foi de calçãozão. E aí ele pegou a correnteza, jogou ele lá para o fundo. E ele começou a morrer de medo. Eu não sei se eu deixo a corrente me levar, para ver se eu saio lá, para voltar, mas eu acho que eu não vou ter forças, eu não vou conseguir voltar
para viver. E ele sempre ensinou as pessoas de que, olha, no mar, se por acaso puxar, você deixa a corrente te levar e ele vai sair, você sai lá. E ele entrou em pânico. A gente falha, até nas coisas que a gente sabe. E os discípulos também, em todos os treinamentos, falharam. Eu falho bastante nessas situações. E aí, eu quero interromper esse momento. Eu vou pedir que a ceia seja trazida aqui para frente, né, que a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Nós lemos na palavra de Deus de que chegou o momento da Páscoa. E Jesus reúne os seus discípulos, após falha, constantemente falhando. Jesus chama os discípulos para perto e diz: olha, essa vai ser a minha última ceia com vocês. Essa Páscoa vai ser a última que eu vou ter com vocês. Depois eu só vou fazer isso quando eu voltar. Aí eu vou tomar o vinho com vocês. Aí eu vou fazer isso junto. Mas eu vou fazer um jejum até lá. Aí vocês vão fazer isso lembrando de mim, mas eu não vou estar tomando. Mas vocês vão fazer isso em memória de mim. E Jesus então senta ali com eles e diz: pessoal, acabou o treinamento. Quase. Está no fim o treinamento. Eu só quero trazer para vocês uma nova situação. Agora é Páscoa. E eu quero que vocês saibam que eu vou fazer uma nova aliança com vocês. E aí os discípulos, os apóstolos começam a ficar: uau, ainda bem que não desisti. Ainda bem que ficam por perto. Agora algo novo vai acontecer. Agora sim Jesus vai despojar aqui Roma, vai tirar o poder de Roma sobre nós, e a gente vai finalmente ser uma nação de novo, vamos ter um rei que nem Davi. E Jesus disse: eu vou fazer uma nova aliança com vocês, com o meu sangue, com o meu corpo. Depois ele fala que eu vou dar para vocês um novo movimento, vai começar uma coisa diferente na vida de vocês. E vocês vão participar de algo incrível que vai ser eterno, nunca vai ser derrotado. As portas do inferno jamais vão prevalecer contra a minha igreja. E eles estão ali: yes, a gente vai participar de algo incrível, a gente vai ser a top das galáxias, vamos voltar a ser superstars, a gente vai estar vencendo, a gente vai estar assim por cima da carne seca. E eu vou dar para vocês, que nem Moisés fez, um novo mandamento. Eles estão no ápice. No ápice. Sai de lá. Jesus é preso. Pedro nega Jesus, morre de medo de novo. Os discípulos fogem, todos falharam novamente na lição do medo. Até que eles viram Jesus ressurreto. É isso que eu quero que a gente faça agora. E depois eu já concluo a mensagem. Vamos participar da ceia. Pegue sua tacinha aqui, por gentileza. Tem ali atrás também. Obrigado. Pode ficar aí. Viu? Podem ficar aí, Duda. Pode ficar. Depois vocês vêm. Quando eles percebem que Jesus está vivo, finalmente eles entendem a lição. O medo que eles tinham da morte, o medo que eles tinham da pressão, de repente, acabou. Eles viram Jesus sim, acalmando uma tempestade. Eles viram sim Jesus ressuscitando mortos. Viram sim Jesus
alimentando multidões, eles viram Jesus andando sobre as águas. Mas quando eles viram Jesus ressuscitando, tudo mudou. Tudo mudou. De repente, esses homens, quando receberam o Espírito Santo, eles começaram a perceber que, de fato, a morte não tem poder sobre nós. De repente, eles perceberam que eles não precisavam mais ter medo. De repente, eles perceberam que Jesus, de fato, consegue proteger. Que Jesus, de fato, sustenta eles. Que você perceba que Jesus, de fato, sustenta você. Que Jesus, de fato, está com você. E você poderá, ou poderia, escrever o teu salmo exatamente igual ao que Davi falou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é uma grande oportunidade para que você registre esse momento que você está vivendo de dificuldade. E você vai olhar daqui a um tempo, você vai olhar para trás e você vai perceber que Jesus te trouxe até aqui. E você vai perceber que Jesus é todo poderoso. Ele é todo poderoso. E você vai olhar para trás e você vai fazer um debrief de tudo que você fez nesse período. Algumas coisas certas, outras coisas erradas. Mas o foco é que Jesus esteve com você. Em alguns momentos você falhou. Em alguns momentos você não percebeu. Em alguns momentos você fraquejou. Mas você vai perceber finalmente de que, cara, Jesus, Ele pode todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. E não tem por que eu ter medo. Não tem por que eu ter medo. Jesus disse, não tenha medo. Mas se a gente não passar por situações de medo, nós não vamos vencer o medo. Vamos pensar no que Jesus fez com o corpo dele. Ele foi açoitado, ele foi pregado numa cruz, foi moído por causa das nossas transgressões, por causa de você, por causa dos teus pecados. Ele foi colocado lá na cruz. Vamos comer e vamos pensar nele. No sangue tem a vida. Além das dores dele, a vida de Jesus foi sendo escoada aos poucos. Seu sangue de Abel fala alto, quanto mais o sangue de Cristo vai falar por toda a eternidade. E vai falar por você. Você vai entrar na eternidade por causa do sangue de Jesus. Vamos tomar e lembrar dele. Amém. Pai, eu quero te agradecer porque é verdade que na vida nós teremos tribulações. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor de fato está conosco e o Senhor está nos ensinando que nós não precisamos temer mal algum. E o Senhor estando conosco, o Senhor vai nos mostrar o caminho. Porque o Senhor é o caminho. O Senhor está nisso junto conosco. O Senhor está conosco, Jesus. O Senhor é o Deus Emanuel, um Deus conosco. E nós confiamos em Ti, Jesus. Não importa o que venha, nós enfrentaremos em Teu nome, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor,
para a posteridade, para ensinamento dos nossos filhos, dos nossos netos, tudo aquilo que estamos vivendo, o Senhor está vendo e o Senhor está permitindo. Mas junto com tudo isso, o Senhor prometeu, nós jamais seremos testados ou tentados além das nossas forças. Então podemos superar, podemos dominar o medo, podemos aprender a lição e podemos escrever uma história e escrever esse salmo com a nossa letra, com a nossa mão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar a Deus com mais uma canção? Amém.